mas não necessariamente naquela ordem em que ela foi escrita, certo? Hoje, a partir de hoje, nós vamos falar sobre evangelismo bíblico ou reformado e confessional. Parece até redundante, né? Evangelismo reformado e confessional. Mas as coisas hoje estão tão complicadas, né? Você usar determinados nomes hoje, ou expressões, eles estão perdendo tanto a força, que quanto mais específico você for, achar melhor. Então é evangelismo, falar do evangelho. Em que sentido? Reformado. Mas reformado tem tantos hoje em dia, então confessional. Né? Seguindo a confissão de fé de Westminster. Então toda a nossa base vai ser a partir da confissão de fé. Né? O que a nossa confissão fala sobre evangelização, sobre proclamação das verdades divinas. A partir de hoje, nós vamos falar sobre evangelismo. Não pense que a primeira aula vai me ensinar a sair evangelizando amanhã. Né? Na verdade, nós já deveríamos saber como fazer isso. Mas nós vamos traçar as bases do evangelismo na confissão de fé, na Escritura, tratar da autoridade a qual nós nos referimos. Nós vamos traçar todo um panorama teológico e só depois disso vamos para a prática. Aí na prática vocês vão aprender como abordar alguém, o que falar, qual o esboço trazer, né, para o evangelismo. É muito importante esse tema e eu peço que vocês, inclusive, se tiverem dúvidas, possam tirar durante as exposições, né? Nós não vamos ter pressa, não sei quantas aulas nós vamos ter. A base que foi usada aqui, né, em termos teóricos, né, na bibliografia, o livro de Joseph Piper, O Guia para Estudo da Confissão de Fé, é um livro que você encontra na Amazon, mas não foi traduzido ainda. Para quem lê inglês, é uma excelente ferramenta. Nós temos também algumas palestras do pastor Gaspar aqui na igreja. Ele deixou um material comigo naquela época, quando ele veio para o primeiro café teológico, e aquele material está sendo usado também. E por fim, o material do pastor Paulo Anglada, falando também sobre evangelismo reformado. Essa é a nossa bibliografia para esse dia de estudo. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Marcos capítulo 16, verso 15. Vou pedir que alguém leia. Ide por todo mundo. Lê o 16 também, por favor. Qual é a ordem? Pregar o evangelho. A quem? Toda criatura, né? E aí não entenda a criatura animal, por favor, né? Todos os seres humanos. E de pregar o evangelho a toda criatura. E o resultado? Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Qual é a indicação para a rejeição? Para a condenação? Não crer. E para a salvação? Crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Então, quais são os nossos objetivos aqui a partir de hoje? Nós, segundo John Bick, nós não devemos definir a evangelização nos termos de seu resultado. Veja, porque segundo o próprio texto que manda o povo pregar, diz também que uns vão crer e outros não vão crer. Então o resultado ele é diverso. Você vai pregar, algumas pessoas vão crer e outras não vão crer. Nós não podemos estabelecer a nossa evangelização tendo por base o resultado, porque senão você vai se frustrar. Se você pensar assim, você vai se frustrar. Quando você passa a focar em uma pessoa e discipulá-la, né, evangelizá-la, e ela não atende ao evangelismo, o que é que você pode ter como reação? Depende da sua teologia. É isso que nós vamos ver a partir de hoje, né? Traçar uma teologia da evangelização para que você não se frustre, inclusive.
dependendo da teologia que lhe toma, você pode simplesmente entender. Não, eu preguei, ele não entendeu, não quis entender, e vai ser condenado. Aí não está mais sobre a minha responsabilidade. A responsabilidade é de ir e pregar. O resultado é, uns vão crer e vão querer ser batizados, e outros não vão crer, e consequentemente não vão ser batizados. A evangelização não tem por finalidade principal a conversão. Isso acho que muda a perspectiva de muita gente. Você não prega para alguém, não dá testemunho a alguém do Evangelho para que a pessoa se converta. Esse não é o objetivo primário. O objetivo inicial é a glória de Deus. Quer comais, quer façais, e eu vou apresentar um pouco mais, quer evangelizais, fazer tudo para a glória de Deus. O objetivo do evangelismo não é conversão. Ele até pode converter alguém, mas o objetivo maior é a glória de Deus. Mas a glória de Deus por meio da obediência a uma ordem. Ora, se Ele mandou que fizéssemos isso, então é bom. Por isso devemos praticá-los. Se, porém, pensarmos que devemos evangelizar pelo simples fato de ganhar mais pessoas para a igreja, nós iremos nos frustrar quando isso não acontecer. Esse é o primeiro objetivo, é a glória de Deus. Eu não vou evangelizar para converter alguém, até porque isso não está sob a minha responsabilidade, nem sob a minha autoridade. Eu evangelizo para a glória de Deus. Agora, outros objetivos, é equipar o povo de Deus a desenvolver uma prática de evangelismo que seja condizente com a nossa fé reformada. Porque nós precisamos parar a nossa vida por alguns domingos para entender mais sobre o evangelismo. Que objetivo é esse? É equipar os santos. Abra comigo aí em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Vou pedir que alguém leia do verso 11 até o verso 15. Só um minutinho, Mariana. Veja, tinha acabado de falar sobre Cristo, no verso anterior, que ele desceu e o mesmo subiu acima de todos os céus para ver todas as coisas. Aí, qual é o objetivo disso? Depois que ele subiu, depois que Cristo ascendeu, como é que a igreja ficou? Aí ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os ofícios deixados. Agora, quantos desses aqui são ofícios temporais? Ofícios que se encerraram, assim, extraordinários. Quais são? Apóstolo, profeta, evangelista. Mas é porque aqui era um ofício. Como ofício se encerrou. 3 aqui eram temporais ou extraordinários. O ofício apostólico, porque foi dado somente aos 12. O ofício profético, porque aí no sentido de ofício, não simplesmente do ato profético, mas do ofício, ele se encerrou também com o fechamento do cânon, porque nós não temos novas revelações. E por fim, evangelista. E aí não confunda evangelista com você, que é um evangelista de fato. Aqui é o ofício, mais uma vez, um profeta. Existia um ofício chamado evangelista e esse se encerrou. Quem eram os evangelistas? Alguém pode dar um exemplo? Eles eram discípulos, apóstolos, mas evangelista. Atos capítulo 8. Quem lá? Quem fala lá? Eunuco e Filipe. Filipe era evangelista. O que é que fazia o evangelista? Ele era como se fosse um assistente do apóstolo, Ele fazia uma função atrelada do apostolado. E aí, quando o apostolado se vai, também o evangelista se perde. Agora,
existem alguns profetas, né? Paulo fala, né, de Ágabo, por exemplo. Oi? As filhas, né? Isso. Tem várias, né? O ofício como um todo perdeu-se. Agora veja, os princípios proféticos não se perdem, né? A igreja hoje ainda tem voz profética, não de predição, né? Mas de proclamação que foi revelada. Então, isso é uma voz profética. A igreja evangelística mas não no sentido de ofício. A igreja é enviada, porque esse é o significado da palavra apóstolo, né? Foi enviada, a igreja foi enviada, mas não é um ofício. Fica lá o princípio, certo? Agora, quem ficou de fato, quais são os ofícios que sobraram? Pastores e mestres. Aqui falta um. A gente tem mais um aqui. Diáconos. Por que não está aqui? Isso aí são relacionados ao ensino. Contexto de ensino, né? Cristo ensinava quando ele foi assunto aos céus. Quem ele deixou? Ele deixou agora pastores e mestres. Não são duas categorias, viu? Pastores e mestres aqui, mesma coisa. Não, fulano é pastor. Excelente pastor, mas não sabe ensinar. Que pode? O cara é bom pastor e não sabe ensinar. A aula dele é excelente. Agora a pregação. Pastor é mestre, mestre, pastor. Você precisa ser bom professor e bom pregador. Porque inclusive a pregação, ela é ensino. A pregação, ela tem ensino. Por isso, mais uma vez, para que você ensine, você precisa ser ordenado. Lembra-se? Para que haja ensino na Escritura, havia necessidade de ordenação. E nós não temos ordenação para um mestre. Você já viu alguém vir na frente da igreja sendo ordenado professor? Não tem, né? É mestre e pastor. Pastor e mestre, o mesmo cargo, só que com dois aspectos. Oi, seu João. Pastor. É pastor ou é? Oi? Reverendo na coisa de pastor é o grau. Reverendo é uma forma de tratamento, somente. É pastor. Pastor. Ofício é pastoral. Né? Mas o fato de chamar reverendo é só uma forma de tratamento. Como ele chama excelentíssimo senhor juiz. Somente. E o juiz, qual é o ofício dele? Juiz. Por que tu chama de juiz? Porque a forma de tratamento diferente é excelência. No caso, meritíssimo, né? E em outras classes, por exemplo, como é que se chama o Papa? Não segundo a confissão de fé, né? A confissão de fé é o anticristo. Mas, segundo é chamado com forma de tratamento. Sua santidade, né? Sua santidade é uma forma de tratamento. Tá bom, seu irmão? Nada. Qual outro objetivo de falar sobre o evangelismo reformado e confessional? Desfazer o evangelismo pragmático de muitos que professam a fé reformada. Isso é uma tragédia. Você conversa com uma pessoa que ela já leu livros e mais livros sobre a doutrina reformada, né? Ama a fé reformada, ouve pastores reformados, gosta do culto reformado, mas quando chega para apresentar o evangelho, o que é que ele diz? Jesus tem um plano na tua vida. Aí, meu amigo, Calvino faz assim, ó, dentro do túmulo, ele se revira todo. Porque Jesus tem um plano para a sua vida, né? Não sabe qual é. Se é inferno ou céu. Mas quem tem um plano tem. Esse tipo de evangelismo pragmático, né? Aquele que ele fala daquilo que funciona, esse evangelismo não pode ter vez na nossa igreja. Não pode ter vez no nosso meio. Nós vamos ter que quebrar essa maneira errada de falar sobre Cristo. Cristo tem um plano para a sua vida? Tem. Mas não sabe. Jesus te ama. É verdade isso? Eu não sei. Você agora descobriu que na testa da pessoa tem dizendo quem é escolhido e quem não é. Porque Jesus só ama os seus eleitos. Né? Ele nem ora, João capítulo 17, eu oro por estes, né? Pelos que o Pai me deu. Ele não ora por todos. Então, prova de amor é a oração. Jesus não para nem para orar pelos ímpios. Como é que ele ama? Como é que você vai dizer
Jesus ama todo mundo. Jesus ama aqueles que o Pai o deu. Abra aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vou pedir alguém para ler o verso 18 ao verso 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não precisa você tentar fazer muita firula para apresentar o Evangelho, certo? Para o que é ímpio, né, para aquele que não vai ser salvo, o Evangelho vai sempre ser loucura. Sempre. Não adianta você tentar formular estratégia para amenizar essa loucura, porque para o ímpio o Evangelho é loucura sempre. Basta você falar a verdade e ele vai dizer que é loucura. Mas para os que estão sendo salvos, veja, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, aqui a melhor tradução seria nós que estamos sendo salvos, né? É um ato contínuo. Deus salvou, mas Ele está nos salvando diariamente. É poder de Deus. Pode falar o Evangelho sem medo. Para quem vai ser salvo, quem está sendo salvo, é sabedoria de Deus. Mas para os demais é loucura. Que método usar, né? Nós não estamos falando aqui. Evangelismo não é um método. Evangelismo é uma prática de proclamação das verdades de Deus. Então, como é que eu vou praticar o evangelismo? Como é que alguém pode ser salvo? Romanos capítulo 10, verso 17. Alguém sabe o que esse texto diz de igual? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Basta pregar a palavra de Deus. Nós vamos tentar desfazer esse pragmatismo, né? De tentar fazer teatro, fazer dança, tudo para agradar, para ver se atrai alguém para o Evangelho. Não precisa. O Evangelho é loucura. Você dançando, você pulando, você fazendo teatro. É loucura para os que se perdem. Mas para os que estão sendo salvos, basta você pregar. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ver. Não vem. Certo? Eu espero cumprir esses objetivos, né? Mostrar que o evangelismo é proclamação da palavra de Deus. O evangelismo ele vem para equipar o povo de Deus. Vocês precisam sair daqui equipados com os instrumentos corretos para apresentar a palavra do Senhor, onde quer que você esteja, né? Nós não estamos aqui fazendo uma campanha missionária. Inclusive, eu queria até perguntar: existe algum missionário aqui em nosso meio? Alguém não é missionário aqui, por favor? Se não for, você vai ter que ouvir o Evangelho para se converter. Porque todos vocês são missionários. A palavra foi dita a todos, pregação a toda criatura, e todos que creram, pregam. Faça um exercício rápido. Lembre-se quando você se converteu, o que mais você queria fazer? É dizer a todo mundo o que Cristo fez com você, né? A vontade que dá é essa, de falar a verdade que você acabou de descobrir. Pois é, essa vontade não deveria esfriar nunca. Deveria ser sempre uma verdade presente na nossa vida. Então, por fim, desfazer o nosso pragmatismo. Evangelizar somente para ganhar convertidos. Se você pensar dessa forma, você vai esquecer da palavra de Deus e vai começar a evangelizar de todo jeito. Uma rápida introdução. Nós aprendemos nos últimos domingos a ordem da salvação. Lembra-se? Falamos sobre regeneração, falamos sobre santificação, justificação, adoção e glorificação.
Tudo isso tem a ver com a evangelização. Porque do dia que você ouviu o Evangelho, naquele momento que você ouviu e creu, todas essas coisas aconteceram. Para que você possa passar isso adiante, você precisava primeiro saber o que aconteceu na sua vida. E aí vocês aprenderam a ordem da salvação. Alguém pode me dar essa ordem? Em primeiro lugar, o que foi que aconteceu com você? Primeiro, para entender, precisa alguém pregar, né? Então houve um chamado. Quando você chamou e ouviu eficazmente, o que foi que houve? Regeneração. Quando você é regenerado, logo em seguida você é justificado. Sendo justificado, você se converte. E aí Deus implanta fé para a sua conversão. Depois disso, você é adotado na família de Deus, certo? E aí inicia o processo de santificação para chegar à glorificação. Quando Paulo fala sobre essa hora da salvação lá em Romanos 8, 29 e 30, ele coloca tudo no passado. Vocês se lembram? Vamos lá olhar Romanos 8. Eleição, exato. O chamado eficaz só é para os que foram eleitos, né? Verso 29, Romanos 8. Porquanto os que de antemão conheceu, e aí seria a eleição, esse conhecimento divino não é como o conhecer humano, né? É o que conhece e elege, é o conhecimento seletivo, ou eletivo, como você preferir. Também os predestinou. Isso aconteceu na eternidade. Eleição e predestinação na eternidade. Efésios capítulo 1, se você quiser conferir. Conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, veja, aqui a gente precisa. Eu tenho uma imagem ali, mas é melhor do que eu desenhar. Daqui a pouco eu vou mostrar. A quem ele elegeu e predestinou, a esses ele, verso 30, chamou. Como é que ele chama? Por meio da pregação. Aos que ele chamou, a estes, veja, somente a estes, ele justificou. E aos que ele justificou, a estes, acho que vale a pena, por favor, a gente entender qual é essa dinâmica, né? Para que a gente quebre aqui o argumento arminiano, que Deus não chamou a todos. Qual é o primeiro ponto da ordem da salvação? Eleição, certo? Depois de eleição, vamos colocar aqui, eleição e predestinação. Isso aconteceu em tempo? Eternidade. Aí como é que o texto trata? A estes que ele chamou, né? A estes que ele elegeu, ele chamou. Aí como é que é esse chamado? Pregação. A pregação se dá hoje, né? No tempo e no espaço. Acontece hoje. Esse chamado tem a ver com a pregação interna. Oi? Esse chamado tem a ver com a pregação interna. Exato, mas Você utiliza da pregação externa. a maneira de Deus chamar é por via externa. Agora, o que acontece é internamente, porque senão aí a gente estava falando do chamado geral, né? E esse chamado não pode ser geral, porque ele diz aí, a estes, né? Então a estes não é todo mundo. Esse chamado aqui é o que a gente viu, que é chamado de vocação eficaz, certo? Isso aqui é vocação eficaz, Paulo chama de chamado. Depois, ninguém vai ler a Bíblia, né? Regenera. Depois, Conversão. conversão e
santificação, por fim, Glorificação. glorificação. A gente só pode falar em evangelismo depois que a gente entende isso aqui, certo? Agora, por que nós não podemos seguir o evangelismo arminiano, aquele que diz que alguém pode se converter? Veja a ordem que Paulo deu. Primeiro, Deus precisou eleger, predestinar alguém na eternidade, né? Se você tiver alguma dúvida, você vai lá para Efésios, capítulo 1, verso 3 até o verso 9. Confira lá. A esses que ele chamou, né, na eternidade, que ele elegeu na eternidade, ele chamou no tempo e no espaço por meio da pregação. Agora, ele chama muitas pessoas. Esse chamado aqui é a estes, lembra? Estes quem? Os que foram na eternidade eleitos e predestinados. A predestinação contemplou inclusive o dia do seu chamado, quando você ouviu a pregação no tempo e no espaço e respondeu salvificamente. Oi, Vitor. É bom diferenciar esse chamado aí daquele chamado lá do mundo são chamados. Ah, bem, bom. Não pode ser esse aí, né? Acho que foi mais ou menos a pergunta na verdade, da afirmação do presbítero Nilson. Mas não pode ser esse de maneira nenhuma, porque ele diz a estes. Então, a estes depende de quê? Da eleição. Esses que ele chamou aqui, não pode ser usar aquele versículo, né? Como foi o versículo que usou? Muitos são chamados, né? Aqui é o chamado somente para aqueles que respondem eficazmente, né? Não é o chamado geral. A esses que ele chamou eficazmente, ele regenerou, né? Você passa da morte para a vida. Quando você passa da morte para a vida, aí você se converte e tem fé. Aqui é o grande problema, né? Do arminianismo com o calvinismo. Muda só isso aqui. Se você disser que você primeiro tem fé para depois ser regenerado, você é o quê? Arminiano. Se você disser que primeiro você é regenerado, depois você se converte, você é calvinista. Você é bíblico, certo? Se você não for calvinismo, é sinônimo de bíblico. Não é uma fé que Calvino inventou. Sistematizou, mas é o que a Bíblia diz. Você viu aí no texto de Romanos, capítulo 8. Essa é uma ideia básica do que é a nossa fé. E sem ela não dá para falar sobre a evangelização. Por isso que a gente viu antes a ordem da salvação. Oi, Tiago. Mas qual é o ideia dessa salvação alterou tudo isso, né? Por isso que tem a predestinação e eleição. Isso. Não, mas lá, veja uma coisa, Diogo, lá na questão da eleição e predestinação, eles dizem que essa eleição e predestinação foi por presciência. Ele viu que você ia se converter, então ele foi e te elegeu. Só que não é isso que Paulo diz, né? A estes. E tudo Paulo diz. Qual é o tempo no português mesmo? Qual é o tempo que foi usado aí? Futuro, presente ou passado? Passado. A ideia é de uma ação que vai acontecer, que aconteceu de uma vez por todas, ou que continua acontecendo? Aconteceu de uma vez por todas, né? Agora me diga uma coisa, como é que você foi glorificado se você não morreu ainda? Cada ação dessa, ela é pontilear. Aqui é o verbo, que estudou um pouquinho de igreja, sabe? O verbo aurista, certo? É uma ação pontilear. Não importa se é futuro ou passado. Não tem, o aurista não tem esse problema. Pode ser usado para frente também. No caso aqui é passado, certo? Mas a eleição e predestinação não vão acontecer de novo. O chamado não vai acontecer de novo. A regeneração não acontece de novo. Sabe aquela historinha bonita, né? Nós devemos nos converter todos os dias, né? Pode ser muito bonito, mas não é bíblico não. Só se converte, só tem conversão e regeneração uma vez, justificação.
Pense assim, diante de Deus você já está no céu. Ponto. Diante de Deus você já está no céu. Mas você continua na terra, por isso que ele manda santificar, né, continuar diligente, paciente. Né, ele traz uma pregação como é de hoje de manhã, falando sobre a nossa vida de murmuração, de reclamação. Mas diante de Deus, aquele que foi eleito na eternidade já está glorificado. Ele é o Senhor da história. Ele não vai reescrever a história, não. Ele não escreve a história com um lápis comum, não. Para ficar barrando lá, toda hora borrando lá o livro da vida. Foi escrito e ponto final. Não vai escrever novamente. Vamos lá, irmãos. Aí vem a ordem da salvação. Dá para ver aí, não? Tá bem, né? Vou tentar explicar. Vou apagar o de baixo para não chamar a atenção. Lógico que o de baixo é bem mais organizado, né? Vamos lá. Essa é a ordem da salvação arminiana, certo? Para vocês terem uma noção. Não aprendam isso, pelo amor de Deus. Fim de conhecimento, né? Somente. Aqui o que eu tinha colocado, né? Eleição, a eleição deles é condicional. É condicionado a quê? A fé prevista. Deus previu, eu não creio nisso, certo? Deus previu que você ia se converter e por isso ele lhe elegeu e lhe predestinou. Vê aqui, ó. Deus e homem. Nesse ponto, segundo os arminianos, Deus e o homem, por isso que a salvação deles é sinérgica. Eu sei que vocês não estão vendo, certo? Mas é só para. É uma salvação sinérgica. Aí aqui vem a cruz, certo? Jesus, aí vem o chamado. O chamado, ele determina uma graça preveniente, ou previdente, né? Alguém sabe o que é isso? Oi? A graça que foi destinada a todos, mas sem definição e uma pessoa. No final das contas, Mariana, Jesus não salvou ninguém. Ele deu uma possibilidade de salvação, é isso que diziam os arminianos, né? Salvou todo mundo, não salvou ninguém ao mesmo tempo. Ele no final é isso, não salva ninguém. Ele deu a possibilidade de salvar. É isso que dizem eles, não nós, certo? Então ele deu essa graça. Você pode ter fé, e aí a fé é do homem, rejeitando o que Efésios 2 diz, né, que a fé vem de Deus. E aí você pode rejeitar. Se você rejeitar, você também é rejeitado, né, por conta que Deus garante a sua livre vontade, e aí é perdição eterna. Se você foi chamado, você tem uma graça que você podia escolher sim ou não, você escolheu não, então é garantida a sua vontade, você vai para o inferno com sua vontade garantida. Agora, a outra possibilidade, você tem fé quando é pregado, então você é regenerado, condicionalmente justificado. Aqui a justificação depende de Deus e do homem, certo? A regeneração é só Deus, mas antes você teve fé. Depois Deus age, depois você e Deus, depois só Deus. É uma confusão grande. Eu acho que esse gráfico está errado. Está errado? É. Bota para quebrar aí. Não, porque a fé tem que estar no início do formal. Não, mas que é arminiano. Tu quer cobrar a coerência da arminiana? Arminiano mesmo. Me ajuda aí. Com mais de aí, A fé tem que estar no início de tudo. A fé não é. Deus não mas a única coisa que ele bota antes é que você precisa ser chamado, porque aí também é demais, né? Você não precisa nem de pregação, é demais, né? Você prega e aí há dois caminhos se abrem. Ou você tem fé, é sua fé, ou então você rejeita. Então eu acho que esse nome não devia ser fé. É o quê? Não sei. Nossa. Para não
Mesmo? Mesmo assim, sem rejeitado. Não. Não, porque Jesus nos deu a possibilidade de todo mundo se salvar, então a responsabilidade está sobre quem? O homem. Tudo aqui é o homem. No final das contas, tudo é o homem. Na verdade, esse escritor descreveu é como muitos arminianos veem os calvinistas. Ele fica, então se é assim, a pessoa se converte, mas quando ela chega lá no céu, fala na noite, a pessoa não está. Vai como se fosse esse tipo de coisa. Tem isso também, é? Tem isso, às vezes ele diz isso. Você diz, você é um crente aqui, você é um servo, está na igreja, cumpre a Bíblia, é uma pessoa fiel. Quando morre, chega no céu, antes de entrar, mas seu nome, junto assim, guarda na lista, seu nome não está na lista, não. Você São foi- Pedro está lá na porta, né? Só falta dizer isso. São Pedro está lá na porta, não, ele está na carteirinha de... Cadê a carteirinha de membro? Vem não, volta. A carteirinha da Assembleia. É. Isso é na Bíblia, tá? Inclusive, né? Não diga isso, não, que você complica o negócio. Vamos lá, agora, ordem da salvação reformada, bíblica. Primeiro você é eleito, a mesma que a gente colocou lá, né? E você, isso aqui para os crentes, certo? Os eleitos, os crentes. Você é eleito na eternidade, vem à cruz, você é chamado, regenerado. Aqui é só Deus, aqui está muito ruim de ver, né? Só Deus, Deus e o homem, só Deus, Deus e o homem na santificação e só Deus na glorificação. Esse aqui é o caminho que seguem os eleitos, biblicamente falando. Agora, os não eleitos, o que é que a Bíblia fala? Aqui é perdição condicional. Eu não consigo ver, não. Está demais. Mas aqui você não foi eleito, né? Não foram eleitos. Você foi, pode até ter sido chamado, né? Pelo chamado geral, e aí vem o chamado geral, para o não eleito. Né? Aí vem o chamado geral. Você, aí é o homem que rejeita completamente, não sei mais o que é, sou um homem. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Alguém que sabe inglês. Olha aqui no computador. Esse povo todinho, então deixa que eu vou ver. É muito pequeno. Perdição condicional, chamado geral, rejeição e perdição eterna. Está no final. Qual a diferença desse esquema para o outro? Qual é? O que diferencia sua fé da fé arminiana? Da crença, da crença. Isso aí percebe que você em nenhum momento pode cruzar a linha dos eleitos por não eleitos. Não tem, verdade, né? Não tem cruzamento de jeito nenhum. Não tem história de você rejeitar ou você foi rejeitado na eternidade e você rejeita no tempo e no espaço. Você foi aceito na eternidade, você aceita no tempo. Perfeita a análise de Judeus. A grande diferença é essa. Lá o homem fica com a responsabilidade, ou ele quer ou ele rejeita. Aqui não, você tem a responsabilidade de aceitar, mas você só aceita depois que você é transformado, certo? Por que isso é importante na hora de falar sobre evangelismo? Porque se você pensar daquela outra maneira, seu evangelismo vai ser uma tragédia, porque você vai ficar na angústia que a pessoa vai ter que se salvar de todo jeito. Né? Porque a responsabilidade não está nela, então você tem que convencer de todo jeito, até a pessoa dizer, eu quero, tudo bem. Tem evangelista menino que chega a ser chato, né? De tão insistente que o cara é. Você vai na igreja, porque muita gente tem até receio de vir em igreja protestante. Vou nada, chegar lá, o teu pastor vai ficar pegando no meu pé para aceitar Jesus. Alguém aqui já viu alguém fazendo isso aqui, pegando no pé? Por conta de quê?
uma, prega duas, prega três. Mas se a rejeição for contínua, o que é que a gente foi ensinado na semana passada pelo próprio Jesus no Sermão do Monte? Não lanceis pedras aos povos. Não lanceis pedras aos povos. Não quer? Não vou fazer mais nada, não tenho o que fazer. É problema dele. Veja como é diferente. Agora pense a angústia que dá. Você querer transformar o coração da pessoa, mas você não pode Mas fazer. eu fazer Como é? angústia minha, só uma oferta chegar e dizer aquela pessoa vai se Vai salvar. Eu quero passar a vida todinha esperando que isso aconteça. a oferta bateu lá naquela pessoa. Verdade. Eu vou ler só as bases confessionais, né, e a gente vai terminar na semana que vem. Vamos continuar, né, porque vamos passar algumas semanas aqui falando sobre isso. A nossa base confessional, né, eu acho mais seguro a gente tomar como base confessional o capítulo 10 da função, vocação eficaz, que diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, veja, só chamado pela palavra, por meio do Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça de salvação. Isto Ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-os pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Segundo a interpretação do nosso ciclo de fé, quem é que age na regeneração, na vocação eficaz e, consequentemente, no evangelismo? Quem é que age? Deus. Ele começa a falar, né, que Deus vai, por meio da palavra, através do Espírito, transformando, mudando o coração. Mas no final diz: mas esses que são mudados vêm de uma forma tal que é livre. Ninguém vem amarrado, porque Deus transformou o coração. Aquele que tem o coração transformado, aí vem por vontade própria, né? Só que a vontade foi mudada. Agora, os não eleitos, para a gente terminar. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra, até que ouçam a palavra, e tem algumas das operações comuns do Espírito, pode até ficar aqui no nosso meio, até gostar e tudo. Contudo, não se chegam nunca a Cristo, portanto não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio. Ou seja, não adianta inventar dancinha e teatro, porque não tem jeito. Os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Só para a gente terminar, evangelismo reformado, né, não é falar daquela pessoa que era um bêbado, vivia drogado, encontrou Jesus. Essa é uma brincadeirinha da pastor Gaspar. Não é. Porque tem gente que nem era bêbado, nem vivia drogado, mas encontrou Jesus. Então, esse tipo de evangelismo não vai funcionar sempre. E estava tão perdido quanto o outro. Vivia uma vida moral muito boa, né? Nem vivia bêbado nem drogado, mas estava perdido e encontrou Jesus. E outros que vivem uma vida muito boa, não encontram Jesus e vão para o inferno. Então não comece o evangelismo dessa forma. Comece com Deus e termine com Deus, certo? Nós vamos continuar na próxima semana. Lançamos as bases, semana que vem a gente continua. Deus os abençoe.